Vamos continuar então Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 17, tá? E Caim saiu da presença do Senhor, verso 16, só para a gente dar uma continuidade, e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Então, a gente já tinha comentado anteriormente que Adão, quando ele é expulso lá do Jardim do Éden, ele se desloca para o leste. E aqui Caim, ele está sendo expulso da terra e ele também vai se deslocando cada vez mais para o leste. E... oh, meu Deus do céu. Espera aí. Tá, então, a gente vai percebendo que parece isso, que o pecado vai conduzindo cada vez mais para o leste. Fica parecendo que a terra do leste é a terra do pecado. Qual é essa terra do leste aí, pessoal? Vai ser essa região do Oriente Médio, da Ásia Menor, entendeu? Da própria Ásia mesmo. Vai ficando como se fosse uma terra, né, de pecadores. Mas vamos lá. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Povo lindo. O tempo entre Caim sair de perto dos pais, Adão e Eva, se deslocar para a terra de Nod, uma terra de peregrinações, não era necessariamente uma cidade constituída, e ele conseguir uma esposa, vocês vão perceber que aqui a gente não tem prazos, não tem tempo, não tem nada indicando, orientando, né, quanto tempo levou isso. Podem-se passar anos, talvez décadas e talvez até centenas de anos. Se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente vai perceber que Adão, ele viveu até os 930 anos, né? 967 anos, alguma coisa assim. Então, ele viveu pra caramba, não completou um milênio, mas ele viveu pra caramba. Nesse intervalo de tempo, Adão certamente está produzindo filhos e filhas. A gente já viu que houve Caim, teve Caim, Caim teve Abel, Caim mata o Abel e fica só ele. Ele poderia, sim, estar com uma das suas irmãs, beleza, faz todo sentido, não tem problema nenhum em aceitar isso, mas pode ser também que nesse período em que ele está peregrinando, Deus, ou melhor, Deus, o próprio Adão, já tenha tido Sete, tá certo? Não fala também o espaço de tempo, mas já tenha tido Sete, e depois de Sete, outros filhos. A gente vai ver lá no capítulo 5 que Adão teve filhas, filhos e filhas. Então, teve muitos, não parou só neles três aqui. Parou no terceiro porque aqui recomeça a contagem, né, da linhagem até Jesus. Então, ele vai parar aqui de citar a genealogia de Adão, porque não interessa mais, o que interessa é Sete. Então, podem ter havido outros filhos de Adão que se relacionaram com as filhas de Adão e podem ter, obviamente, tido outras filhas, inclusive Caim pode ter desposado ou uma de suas irmãs ou então uma de suas sobrinhas, porque a gente não sabe quanto tempo tem isso. Só trazendo isso a título de curiosidade, tá? E a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, mas enfim. Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e colocou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E aqui a gente já vai perceber que Caim ele está se estabilizando em uma determinada terra, que pode ser realmente essa terra de Nod ainda, esse local. Seja como for, ele vai dar o nome desse lugar, a cidade que ele está edificando, vai dar o nome de Enoque. É a única vez na Bíblia que vai aparecer
essa cidade sendo construída, essa cidade sendo citada, é aqui, e ninguém faz muita ideia de onde é realmente essa cidade. Beleza, de onde foi, melhor dizendo. E aí a gente vai perceber o seguinte, que ele antes lidava com a terra, né? E vivia da terra, ele era agricultor. Mas Deus disse que a terra não ia dar mais a sua força para ele, lembra? Né? Alguns versinhos atrás, foi a maldição que, um castigo, né? Uma punição que Deus deu para Caim. Então, se ele não está vivendo mais da terra, ele vai ter que arranjar um outro meio de vida. Ou ele não está vivendo da terra com tantos resultados, com tanto sucesso. Então, ele vai ter que arranjar um outro meio de vida, e aí ele vai edificar essa cidade. Outro ponto também que a gente pode pensar, ele vai começar a procurar uma proteção a mais, além da de Deus. Ainda que Deus tenha determinado que ninguém deveria matar Caim, ele não se confia necessariamente nessa promessa, e ele constrói essa cidade também para se proteger, agora que ele já está tendo uma geração, ele já está tendo uma prole, já tem filho. Então, ele vai fazer de tudo para que esse filho, né, venha a ser seu sucessor, aquela coisa toda, o primogênito. Então, ele vai tentar fazer de tudo para dar o bom e o melhor para esse filho. Então, ele vai constituindo a cidade. E aqui ele começa a entrar em mais uma desobediência contra Deus. Qual é, pessoal? Alguém percebeu? Eu não consegui ouvir. Idolatria? Não. Caim está se fixando, construindo a cidade. Ele está indo contra Deus. Por quê? Está começando o reinado? Não. Presta Porque atenção o aí. homem devia viver da terra, ele montou a cidade, está montando uma cidade. Verso 12. Vamos ver aí, ó. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, a desobediência está aqui, porque era para ele ser fugitivo e errante, e não estar estabilizado em lugar nenhum. Não era para ele construir nada, entendeu? Faz sentido. É, não era para ele construir nada, E tá que bom? Caim obedece? Exato, né? Mas, enfim, Deus tem misericórdia, aquela história, a gente já sabe. E até então, Deus está tendo misericórdia. E você vai percebendo que aquela história de um abismo chama outro abismo é o que vai acontecer com Caim durante toda a sua vida e ao longo da sua linhagem. O pecado que entrou através do Caim, mentira, já entrou lá através do Adão, né? Mas ele vai se aprimorando em Caim. Então, enquanto o outro só comeu da fruta, esse daqui já matou. Ele já matou e já mentiu. Ele já matou, já mentiu e já desobedeceu a Deus. Ele está matando, está mentindo, está desobedecendo a Deus, está gerando filhos que vão fazer coisas piores até do que ele. Então, o pecado vai começando a se aperfeiçoar. Vamos dizer assim, se o pecado tem uma vida própria, né? Satanás estimulando a gente. Se o pecado tem uma vida própria, ele vai começando a ficar cada vez mais intenso e mais variado, mais diversificado, tá? E vai envolvendo o ser humano cada vez mais. A gente vai percebendo isso. E lembrando, né, que Deus tinha falado com ele: olha, meu filho, o pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Ele não domina, não dominou, continua sem dominar e continua sendo rebelde. Então vamos lá, verso 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Veja que a importância de Caim é tanta e tal que em um verso, praticamente, a genealogia toda dele foi citada. A gente vai perceber que até o final dessa geração dele, que termina em Lameque, tá?
esse é o 7º de Adão, através da linhagem de Caim. É a 7ª geração de Adão, contando de Adão, até a linhagem de Caim, ou pela linhagem de Caim, ok? A mesma coisa vai acontecer quando Adão gerar Sete, que vai ser o seu 3º filho, e ele vai gerar mais 7 filhos, ok? Mais 6 filhos, com ele vai ser o 7º. E a gente vai perceber que no capítulo 5, ele vai ter o trabalho de falar de um por um e explicar direitinho, e aí vai falar de tempo, de contagem de anos, né? E vai falar de um por um. Por quê? Porque em 7 existe uma importância, uma relevância. Aqui em Caim não. O sentido da genealogia de Caim é só mostrar aonde o seu pecado vai chegar, só para mostrar aonde a sua desobediência pode chegar e que isso vai interferir nas suas gerações, nos seus filhos, netos, bisnetos, aí quem vai ter, né? E vamos lá, vamos voltar ao texto. No verso 19, e Lameque tomou para si 2 esposas, e aqui o agravamento do pecado. Então, no início era o homem vai tomar sua esposa, vai deixar seu pai, sua mãe, vai tomar sua mulher e serão uma só carne. Bom, aqui esse negócio já está ficando multiplicado. E Lameque é o primeiro como é? A praticar a poligamia. Aí ele vai mostrar aqui que ele vai ter 2 esposas. Então, já está fugindo cada vez mais do padrão de Deus. Você vê que ninguém aqui fala de Deus, ninguém aqui está se incomodando com Deus. É uma galera que está vivendo realmente pelo próprio desejo, sem limites, sem doutrinas, sem regras, é de acordo com a própria vontade. Então, verso 19. E Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam com tendas e dos que têm gado. A gente viu que Abel, ele era pastor de ovelhas. Esse carinha aqui, ele já está dominando a criação de gado. Lembra aquela história de os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz? Então, aqui, ainda que sejam, né, fruto de pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que estão praticando o pecado como uma opção de vida, ainda assim, eles são extremamente inteligentes, né, capazes, e eles estão indo atrás e correndo atrás do que eles julgam ser importante, do que eles julgam ser rentável, tá? Eles não estão se colocando limites. E eu achei isso aqui bem interessante. Abel ficou lá só com as ovelhinhas, tá? E ele era o escolhido de Deus, seria o escolhido de Deus, né? Já Caim não foi aceito, Abel foi aceito, então o escolhido de Deus, Abel. E ele se limitou lá às ovelhinhas. E a gente vai ver aqui que Jabal, ele tanto domina a técnica de construção de tendas, então com certeza com isso aí ele deve ter ganhado uma grana, como também ele domina a criação de gados. E aí vão ter as ovelhas, vão ter os bois, vão ter os bodes, toda forma de animais que são criados, né, para carne. Toda forma, assim, de gado. Ok? Então, vamos lá. Jabal, filho de Lameque. Lameque, que ele consegue ser mais perturbado do que o próprio Caim. Você vê que o filho dele é mega sagaz. Ok? Aí vem o outro. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos que manuseiam a harpa e o órgão. Vê se esse cara não está estimulado, incentivado pelo Satangos, porque a gente sabe que Lúcifer
era aquele que regia o coral, que a voz dele era linda, aquela coisa toda, e a música sempre esteve com uma íntima relação com o próprio Lúcifer. Aí vem aqui, na geração de Lameque, um atribulado, o filho dele, dominando a arte musical e fazendo, inclusive, uma revolução. Ele criou 2 instrumentos que até hoje eles existem. Claro, aqui foram os primórdios, mas até hoje nós temos a harpa e o órgão. Então, mais uma vez, o cara é mega sagaz. Vamos adiante. E Zilá, a outra esposa de Lameque, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro. E aqui já vamos ver eles dominando o manuseio de metais. E de metais, diga-se passagem, extremamente importantes. Porque, por exemplo, através do bronze e do ferro, eles podem começar a desenvolver armas, utensílios domésticos, blá, 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 mas o principal, armas, eles podem aqui começar a ficar violentos. Então, aí a gente vai ter faca, vai ter espada, vai ter lança, escudos, eles já estão começando a dominar essa arte, tá? E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, e escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Deixa eu ver aqui na outra versão, que está um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque ele me pisou. Então, como está aqui retratado, olha o pecado gerando mais pecado. Porque quando ele fala que ele matou um homem pela minha ferida, pela própria ferida, então a gente está vendo aqui um ato de vingança. O próprio Deus não admitiu vingança contra Caim. Ele disse, olha, aquele que matar Caim vai ser vingado 7 vezes. Então, o próprio Deus já disse que não poderia haver vingança, e está esse homem aqui se vingando. E aí depois um rapazinho pisou nele, sei lá, um jovem, está aqui mostrando um jovem, de repente, sem muito controle, estava correndo, brincando, não fica muito claro o texto, mas pisou ele. Não acredito que tenha sido algo proposital. O cara já tinha matado alguém, com certeza ninguém ia se meter com esse Lameque à toa. Então vai lá o rapazinho e ele acaba matando o rapaz porque ele pisou. Então a gente vai perceber que esse cara começa a banalizar a vida. Só quem tem direito de tirar a vida é quem a deu, Deus. A gente não tem direito de tirar a vida de ninguém. Beleza. Esse cara aqui já está banalizando a vida e assassinato já está virando algo que é possível de ser feito, possível de ser executado. Percebe como o que interessa na geração de Caim é mostrar como o pecado está sendo avolumado, aprimorado? E aí esse rapaz fala, se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E essa referência de 70 vezes 7 a gente vai ver quando Jesus ele fala sobre o perdão. Ele aqui não está falando de perdão. Essas gerações, elas insistem em não se preocupar com arrependimento, insistem em não se preocupar com o perdão de Deus, elas insistem em permanecer afastadas de Deus. E ele vem, né? Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E por que ele diz isso? Por que nessa arrogância toda? Porque ele fez pior do que Caim. Então ele acha que ele vai ter mais proteção ainda de Deus, né? Seja lá como for, a gente vai perceber que aqui acaba essa genealogia dele, de Caim, né? Conclui-se com Lameque. E aí a gente vai, no próximo capítulo, estudar a genealogia
de Sete. E quando a gente vai concluir a genealogia de Sete, a gente vai terminar lá em Noé. E a gente já sabe que a história de Noé vai culminar com o dilúvio. Então, essa geração aqui de Caim, com certeza, coexistia com a geração de Sete, com a própria presença do Noé. Essa galera que existia. O Lameque provavelmente foi contemporâneo de Noé. Esse povo está lá em Enoque, a cidade de Enoque, praticando todas as formas de perversidade. E quando Noé vem, né, ou melhor, quando Noé vem, não, vamos voltando aqui para o texto. Quando a gente vai perceber que eles desobedecem de forma total a Deus e ainda fazem pouco caso da vida, esse daqui é um dos primórdios, né, daquilo que vai promover a decisão de Deus de destruir a humanidade. Porque ele vai perceber que aqui, essa humanidade não está tendo, de forma alguma, consideração, não estão valorizando a misericórdia que Deus está tendo com eles. Aí Deus vai chegar. Lembra que a misericórdia de Deus tem um tempo, tem um prazo? Talvez tenha se passado aqui um milênio e meio, não sei, não saberia dizer. Aí só fazendo conta, eu não procurei saber exatamente quanto tempo. Mas tirando pelo fato de que Abraão viveu deixa eu ver aqui, tem 930 anos. 930? 930 anos, tá? Matusalém, 967 anos. Então, essa galera viveu muito tempo. Perceba, pessoal, para a gente, 1000 anos é algo significativo. Para Deus, não, mas para a gente, 1000 anos é algo significativo. Então, praticamente, esse povo teve 1000 anos para se consertar com Deus. Eles não fizeram questão. Observa como a raiz, né, das gerações influenciam e interferem lá na frente. Aí eu me lembro que eu nasci e eu não tinha nenhum entendimento sobre Deus e o diabo, porque é assim que o homem nasce, sem o entendimento. Isso a gente vai aprender com papai e mamãe, com os nossos, as pessoas que vão cuidar da gente, né? E minha mãe tinha o hábito de frequentar o terreiro, porque na raiz dela, minha avó era mãe pequena, né, por parte de minha mãe, eu tinha um tio que era pai, né, de chiqueiro. Então, ela tinha essas coisas, ela praticava isso. Veio da raiz dela, ela continuou praticando, e ela me levou a praticar. Não que eu quisesse, mas ela me levava e me usava, né, tadinha, enganada, lógico, né, pelo diabo, e me levava, me usava para participar dos feitiços, dos rituais. Na cabecinha dela, aquilo era bom, aquilo ali ia ajudar, né, o meu pai a prosperar, o casamento deles ser melhor, e por aí vai. Mas cada vez que a gente fazia um ritual, a desgraça era maior dentro de casa, tá? Dentro da família, terrível. Mas, enfim, olha como as coisas vão, né? Então, começou lá com minha avó, eu não sei, de bisavó, de tataravó, não sei, não tenho essa informação, mas minha avó praticava, aí minha mãe praticou, ela levou as filhas dela a praticarem, meu irmão nunca, mas as minhas irmãs mais velhas e eu também, a gente acabou parando num terreiro de candomblé, tá? E eu tive na minha vida consequências, ainda que eu não quisesse participar daquelas coisas. Eu tive consequências, então eu tive doença que ninguém explicava, tive problema de depressão, tive problema, né, de querer me matar, suicídio. Vieram vários outros problemas e eu tenho a certeza hoje, o entendimento, de que isso tudo foi gerado pela raiz lá atrás, né, do culto a Satanás. Isso realmente interfere. Só para isso aqui que existe essa genealogia, pessoal. A citação de Caim é só para mostrar, olha, povo, né, a Bíblia foi escrita para a gente. Olha, pessoal,
A prática do pecado não é legal. Mas se você cometeu o pecado, tudo bem, você tem direito ao arrependimento, você tem a chance de arrependimento. Bom, agora, se você não se arrepender, as consequências vão de geração em geração. Nenhum deles aqui conseguiu quebrar o mal, nenhum deles conseguiu quebrar a maldição hereditária, no caso, e pelo contrário, né? Eles foram se aprofundando mais ainda, se especializando no pecado, tá? Então, vamos lá. Verso 25. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, aqui nesse momento fica claro quem deveria ser o sucessor de Adão na linhagem espiritual até chegar a Cristo. Seria Abel, mas infelizmente morreu prematuramente. Então Deus dá mais outro filho e Eva tem perfeito entendimento que ela está tendo esse filho porque Deus está permitindo, Deus está conduzindo essa situação, o próprio Deus tem desejo de que eles se multipliquem, óbvio, mas que tenha aquele que vai ser o precursor de toda a genealogia a seguir até Cristo, tá certo? Então, quem vai assumir esse posicionamento vai ser Sete. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vai perceber que através de Enos, a coisa começa a ser desenvolvida. A gente vai perceber que até então, né, a linhagem de Caim, ninguém está buscando a Deus. Mas aqui com Sete, já vai começar. Logo no primeiro filho que ele tem, olha a transformação. Primeiro filho que Caim tem, ele simplesmente cria uma cidade, né, e ele começa a prática mais ainda do afastamento, do desligamento dele de Deus. Se ele está tendo aqui um filho, provavelmente a geração de Adão aí já está crescendo também, tá? E ele constrói aquela cidade, não sei se Sete já tinha nascido ou não, não fica claro, mas enfim, ele constrói aquela cidade e potencialmente foi para se proteger dos próprios irmãos e familiares. Ele não ficou mais confiante, né? O pecado acusa, né, meu irmão? Ele sabe que ele tinha que pagar o preço, e ele fugiu de pagar o preço. O preço seria o arrependimento, e ele fugiu. Então, aquele negócio ficou o tempo todo na cabeça dele. Ainda que Deus tenha determinado sobre ele que ninguém deveria matá-lo, ele não se confia. Então, ele vai lá, constrói aquela cidade, e até também aquilo ali vira um meio de vida para ele, porque com certeza vai se desenvolver o comércio, outras coisas, já que o que ele dominava não é mais para ele tão interessante. Ok? Então, a gente vai ver aí, agora o pessoal voltando a invocar o nome do Senhor, sendo que o próprio Adão e a própria Eva tinham parado com isso, né? Eles vão, talvez aqui, com o nascimento de Sete, eles já comecem a fazer isso, mas aqui com Enos é que fica declarado, olha, aqui realmente a gente começa a buscar a Deus. Ok, pessoal? Então, é isso aí, eu falei que hoje ia ser rapidinho. Vocês têm alguma coisa aí a acrescentar, falar, digam. Ninguém? Nada? Fala aí, Martiane. Eu estava aqui pensando, né? Porque Caim, ele edificou uma cidade, e eu comecei a imaginar que edificar uma cidade é uma conquista, digamos assim, uma conquista muito grande, né? Porque ele tinha um poder nas mãos, né? Vamos falar dessa forma assim. Assim como eu considero, né, construir uma cidade muito maior do que uma conquista de comprar um carro, deixa eu ver, casar, enfim, é uma conquista muito grande. E só que se a gente voltar no versículo 16,
a gente vai ver que aconteceu algo muito grande e irreversível, né? Que foi maior ainda, não se comparava nem com a conquista que ele tinha tido, né? Que ele foi e saiu Caim de diante da face do Senhor. E eu achei isso muito interessante, porque assim, a gente pega esses exemplos e a gente faz um comparativo, né, de hoje em dia, de quando algumas pessoas saem da presença de Deus, elas saem da obra de Deus e elas vão viver as suas vidas, né? E elas começam a ter conquistas aparentemente grandes igual a essas aqui, né? Quem olhava para Caim, tipo, não conhecia o histórico dele, o que aconteceu, o que Deus tal, sabia da marca que ele tinha, né? Não sei onde, mas não sabia em detalhes como foi a vida dele e tal, e de repente ele conquista, tem essa conquista, e quem olha para ele vai dizer o quê? Poxa, realmente Deus te condenou, mas você está se superando, hein? Você está indo bem, você está conquistando, não sei o quê. E ele teve essa geração que eu creio que se espelhou no ato dele, e teve também esse entendimento, não, eu posso fazer qualquer coisa contra Deus que eu vou me dar de bem, E aqui a gente é um exemplo típico de uma pessoa que cai, mas ela cai no fundo do poço e ela quer ficar de salto alto. Foi o exemplo de Caim. É aquela pessoa que está caída, mas está com a pose de que está bem, de que está tudo indo bem. E a gente vê isso muito na igreja, né? A gente vê muitos ex que saíram da presença de Deus, saíram diante da face de Deus, né? Porque cometeram um erro, seja um adultério, seja roubo, seja qualquer coisa que a igreja foi lá e cortou ele, né? Com toda razão, né? E ele saiu da face de Deus, né? Por falta de, como o bispo falou, né? Por falta de humildade, não teve ali a humildade de, não, realmente eu errei, eu vou começar do zero, agora eu vou obedecer, agora eu vou para o meio do povo, né? Vou me restaurar, vou permitir que Deus me restaure, e aí eu vou, quem sabe, né? Não sei se eu vou voltar ou não, mas quando Deus vê que eu estou em condições e é o meu desejo, eu tiver regenerado, aí pronto, eu volto. Não simplesmente saíram de diante da face de Deus, porque eu vejo isso como sair da face de Deus, né? Não tem essa de a pessoa, eu perdi um título, mas eu vou ficar um tempo aqui na igreja e, tipo, eu vou para outra igreja, tá? Não, tipo, tá saindo da face de Deus. Por que não fica ali naquela igreja? Qual que é o problema? Você não quer dar de cara com as pessoas que está com medo de quê? De ser criticado? Está com medo de quê? Você está devendo a quem? Se você quer recomeçar, então a sua conta é com Deus, ninguém tem nada a ver. E aí, tipo, sai e de repente começa a edificar o quê? Uma igreja. Olha só, tô abrindo a igreja, vem aqui, Jesus está aqui. Que nome horrível, né, de igreja. Mas aí, tipo, começa a enganar o povo, aí bota uns milagres que o diabo não é besta, ele vai começar o quê? A usar aquela pessoa. Através daquela pessoa vão sim milagres acontecer, gente, porque quem não tem esse entendimento, eu vou falando logo, o diabo, ele é astuto, ele age um com o outro. Se o mal que está dentro de uma pessoa identifica o mal que está dentro da outra e ele começa a trabalhar. E é uma troca, né, que tem, tipo, venha para cá que eu vou dar sua cura, e de repente aquela pessoa é curada, mas se aquele ministério ele é sustentado na mentira, ao mesmo tempo que sai um mal entre o outro, porque aí aquela pessoa que pregou o milagre, depois ela vai pregar um suposto batismo com o Espírito Santo, mas como que vai ter um batismo com o Espírito Santo se a pessoa viveu no erro, viveu no pecado, não se arrependeu, não foi humilde para reconhecer e, tipo assim, está trazendo pessoas para a igreja e está pregando o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Desculpa, mas eu vejo como espírito enganador, né? Porque ali não tem como. E outra, a credibilidade daquela pessoa foi embora, porque ela não quis pagar o preço.
né? A pessoa que adulterou e não pagou o preço, não foi humilde, ela quis sair, em outras palavras, ela estava querendo dizer o quê? Eu quero liberdade para eu adulterar à vontade. Eu quero liberdade para eu cair no erro à vontade. Tipo, eu vou enganar, enganar, enganar. E, tipo assim, sem contar do ódio acirrado que aquela pessoa tem com a igreja que tirou ela, seja universal, seja batista, seja qual for, né? Porque antes a gente via muito isso na Universal, mas hoje tem sim outras denominações que, quando é descoberto, sai e eles se iram, eles se voltam contra, eles fazem de tudo para destruir aquela igreja. Não chega no nosso conhecimento, mas isso existe, porque isso existia no tempo de Paulo e existe nos tempos de hoje, entendeu? Falei muito tipo assim mesmo. E essa questão que eu queria trazer, me chamou muita atenção. E outra coisa, eu sei que não vai ter quase nada a ver esse comparativo, mas achei muito interessante. Por que o Senhor Jesus ele falou 70 vezes 7? E esse cara aqui, ó, falou 70 vezes 7. Isso ficou aqui na minha cabeça, cara, por quê? Porque Jesus podia ter falado, ó, 50 vezes 7, sei lá, 100 vezes 7, 1000 vezes 7. Esse cara também podia ter falado, né? Só que aqui eu consegui ter uma noção, não sei se vocês vão concordar ou vão discordar, mas na mesma medida que uma pessoa chega e ela se condena, ela não aceita o perdão de Deus, ele mostra que para aquela quantidade de vezes existe o perdão. Aqui existiria sim o perdão para esse cara se ele se arrependesse, se ele falasse, ó, toda a minha geração, todos os que eu conheço viveram errado, mas eu ouvi falar, né, Caim falou de Deus, ou então alguém falou de Deus com toda a história, então eu sei que existe um Deus, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por outro caminho, então eu me arrependo agora. Ia ter o perdão para ele, mesmo ele tendo falado aqui, ó, 70 vezes 7, ainda que depois que ele falasse isso, ó, 70 vezes 7 eu vou ser castigado, e lá na frente ele viesse a se arrepender, ele teria sim esse perdão, ainda que ele tivesse realmente errado 70 vezes 7. E eu vejo a palavra que Jesus falou, né? Eu não lembro bem exatamente como foi o contexto, mas fala assim, se teu irmão vier pecar contra ti em um só dia, pedir perdão, tal, várias vezes, você tem que perdoar quantas vezes? Aí joga a pergunta e Jesus vai e responde, não só 7, mas até 70 vezes 7. Então ele está mostrando que o perdão de Deus, enquanto a gente tiver vida, é imensurável. Não tem por que a pessoa ficar nessa de se condenar e se martirizar, né? Se autocondenar, trazendo, tipo assim, eu errei, pronto, acabou para mim, tipo, não tem jeito, Deus nunca vai me perdoar, 70 vezes 7, 50 vezes 7, 1000 vezes 7, não sei quantas vezes 7. E Jesus, ele deixou claro, em outras palavras, ele estava dizendo assim, o perdão é sem limite, basta você ser sincero e, sinceramente, não voltar a fazer mais o que você fazia. Até porque, em outras vezes, ele até falou, né, para o coxo, não, para o aleijado, ele falou, vai não pegue mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, ele estava deixando claro, né, se você cometeu o mesmo erro, até piores, vai acontecer coisa pior para você, porque você está recebendo um perdão, você está recebendo uma nova vida, né? Se você jogar isso fora no lixo, vai acontecer algo pior para você, entendeu? E eu queria trazer isso para cá, porque eu achei isso muito interessante. Com certeza. E o que Fernanda está colocando aqui é interessante. Fala aí, Fernanda. Sim, irmã, de que é mesmo, porque eu falei um bocado de coisa aqui. Isso mesmo, essas coisas tudo aí que você falou, que é muito interessante. Fala aí. Martiane está trazendo a questão do Lameque chamar as esposas para falar que ele matou duas pessoas, né? A senhora leu duas versões. A versão que eu tenho aqui
eu não vou ler não, porque eu já fechei a Bíblia, ela fala que pisou no pé, o jovem que pisou no pé, ou seja, motivos banais, fúteis, né? E ele tirou a vida dessas pessoas, o que dá a entender que ele não chamou essas mulheres, ele não fala de ser punido com um tom de lamento ou aparentando um pesar, mas com desdém. Ele parece que se vangloria do ato dele e desdenha do possível castigo, entende? Então, esse Lameque, ele não traz a questão do perdão, ele desdenha e fala esse 70 vezes 7. Como foi que eu coloquei aqui? Deixa eu ver de novo. Prega a vingança. É isso mesmo, desdenhoso prega a vingança. Ah, eu matei porque ele pisou no meu pé. Olha a pequenez do motivo dele, né? Então eu vejo, eu entendo que foi mesmo com desdém o fato dele estar levando para as esposas. Porque levando para as esposas, ele pode ter os motivos dele lá, dar um aviso para elas, vá se saber, né? Ou simplesmente confessar para elas que são as mulheres que dividem a vida com ele, ou então dizer, como diz Martiane, tipo assim, olha, ande na linha comigo, porque me fizeram isso, eu matei, o outro me fez isso, matei. Entende? Mas nunca pensando na questão do pecado que ele cometeu, da punição do que Deus poderia vir a fazer com ele. Então é isso. E com relação a Pedro, até onde eu lembro da nossa meditação, foi Pedro que foi a Jesus perguntar quantas vezes eles deveriam perguntar. Dona Lília, que é cultura, informação, né? O e-book israelita aí, nos orientou à época, se eu não me engano, que há uma lei mosaica que diz que se deve perdoar 7 vezes, e Pedro ainda fez uma graça, dizendo que Pedro, se achando o cara generoso, disse que ia perdoar 7 vezes. E Jesus disse a ele, né, com aquele jeito, enfim, maravilhoso do meu pai, 70 vezes 7. Embora nós saibamos que Jesus nos perdoa muito mais do que isso, vamos combinar, viu? Haja estoque de perdão aí para mim, então, só agradecer, né? Lá em Israel, quer dizer, na cultura deles, né, o perdão seria 3 vezes. Perdoa 1, 2, 3, não, 3 já está demais, meu amigo. 3 você está de bagunça com minha cara. Então, quando ele foi generoso em sugerir 7 vezes, aí Jesus veio, não, meu filho, até 70 vezes 7. Eu E, acredito que tem uma referência a essa fala de Lameque mesmo, pregando exatamente o contrário da vingança. exato. E, obviamente, não é o número exato. O objetivo não é citar um número exato, né? 490. Sim, O objetivo mesmo é dizer, olha, você não vai contar isso, você simplesmente tem que perdoar. Se a pessoa for sincera, tantas vezes ela te pedir perdão, então tantas vezes você vai perdoar. Não importa se ela repetir tantas vezes, mas ela veio pedir perdão, opa, tantas vezes você vai perdoar. E essas falas aqui dele, para título de curiosidade, para a esposa, como você aí chamou a atenção, né? Ele fala no sentido de se envaidecer, tanto que isso aqui é chamado Cântico da Espada. É tido como se ele tivesse fazendo uma poesia, um cântico para ele mesmo, entendeu? O cântico de Lameque. Então, realmente ele estava assim, envaidecendo. E isso aí é que deixa Deus muito revoltado, né? Eu penso assim, porque, não, enquanto vocês até estão praticando as vaidades, as mentiras, a prostituição, até aí vai, mas como assim? Agora vocês já estão se matando? Não, aí já é demais. Que é quando vai acontecer, né, a situação de Noé construir a arca, tá certo? Isso aqui já é, para Deus, excessivo. O homem já ultrapassou tudo que ele poderia. Fala aí, Paloma. Não, nada, é uma besteira só para acrescentar. Em relação a essa parte aí de Lameque que fala, ao meu ver, é como se ele quisesse dizer assim, por exemplo, se com eles dois, que não me fizeram nada tão, né, que não seria passível a isso, eu matei, imagine situações piores, o que é que eu não faria? É como se fosse mesmo um alerta e a prova do que ele era capaz, a prova de que a maldade realmente estava reinando.
Porque é como se ele quisesse dizer, se com tão pouco eu tomei uma atitude tão severa, imagine com as demais coisas. Então, eu acredito que esse texto aí, essa parte aí, é justamente para mostrar para a gente o contexto de como a violência e como eram dias sem limites que estavam sendo vividos, que não existia limites para tal coisa. A impunidade, como eu botei aí, tudo, as mortes por causas torpes. Então, eu acho que a principal mensagem que essa parte quer trazer é mostrar para a gente os dias como estavam sendo vividos de fato, que eram dias sem regras, sem lei, onde a lei era a lei da morte mesmo. Crueldade acima de tudo, e Deus simplesmente esquecido. Em relação ao perdão, eu lembrei que uma vez o pastor estava falando que ele estava numa igreja e que ele foi começando a perguntar às pessoas, e justamente ele estava falando sobre os 70 vezes 7, que muita gente diz que é fácil, né? Não, tem que perdoar, tem que perdoar mesmo. E aí ele começou a colocar situações para as pessoas, porque ele disse que era uma reunião, estilo reunião da tarde, que normalmente vão poucas pessoas, então, às vezes dá para você ter mais essa troca com as pessoas, normalmente nessas reuniões acontece muito isso, inclusive até aqui em vilas. E ele disse que em uma dessas ele começou a fazer pergunta para as pessoas, certo? Mas se a pessoa fizesse isso com você, você perdoaria? Aí, quando eram as coisas mais leves, as pessoas, não, claro, pastor, não, que besteira. Só que quando chegou, assim, coisas mais graves ou situações onde já tinha, assim, como é que fala? Uma repetição do pecado, não, aí também já é demais. Aí ele foi e perguntou para ela, certo? Mas já pensou se Deus também pensasse dessa forma? O que iria nos acontecer? Então, essa questão dos 70 vezes 7, a primeira coisa que me lembra é como Deus toma isso para com nós, né? E como a gente deve tomar para com os outros. Somente isso, não tem muito a acrescentar, não. Hoje eu estava conversando com uma senhora e ela estava falando que não falava com uma outra senhora lá da igreja. E elas moram perto. Aí eu falei, mas com a senhora que estava falando, por que você não pega carona com fulana, já que fica perto? E aí você pode ficar para reunião da noite, reuniões principais, coisas assim, porque fulana sempre está aqui. Não, mas eu acho que fulana não vai com minha cara. Mas por que você acha isso? Não, porque ela não fala comigo. Mas você já falou com ela? Não, por quê? Ela não fala comigo? Aí eu cheguei, olha, a palavra diz assim, que se possível for, tenha paz com todos. Então, você pode ir lá e fazer a paz com ela. Não, mas eu estou em paz. Não estou dizendo para você ter paz com você. Estou falando para você ter paz com a pessoa. Mas ela não fala comigo. Por que eu vou falar com ela? Pô, velho, porque era bem interessante, né? Você teria uma carona, né? Já faria uma outra amizade, assim, e tal. Não era bem interesse, não, mas facilita a vida do cristão. E a igreja tem que estar em comunhão, né? Não tem nada a ver com isso, não. É ela que vinha falar comigo. E aí, quando essa senhora falou isso, eu automaticamente lembrei de quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, e a gente comentou sobre isso, né? De que Deus é quem vai atrás dele, né? Não, Deus tinha pecado? Era Deus que tinha que ir lá pedir perdão? Não, Deus vai lá oferecer perdão. Deus vai oferecer perdão. Então, como a Fernanda aí colocou bem, né? O trabalho do Lameque é fazer o contrário. O trabalho dele é disseminar a vingança ao invés do perdão. Totalmente contrário, né, aos desígnios de Deus, à proposta de Deus. Mas isso porque Adão deu mole lá atrás. E não foi porque Adão deu mole lá atrás. Tão somente.
Porque, na verdade, quando a gente está acompanhando aqui o texto, capítulo 3, capítulo 4, a gente vê que ele confessa o pecado. Ele vai confessar. Deus vai perguntar, ele vai acabar confessando, ele confessa. Mas não fala que ele se arrependeu. Não fala que ele se arrependeu. Então, até então, o próprio Adão não estava buscando a Deus. Só que a partir de Enos é que isso vai começar a acontecer. Então, as consequências, né, das falhas de Adão, tá, não foi só porque ele pecou, é porque ele rejeitou, né, o PR até falou isso hoje, foi porque ele rejeitou o perdão de Deus, ele rejeitou, ele não se arrependeu. Ele confessou, ele aceitou que tinha que sair do jardim, tinha que sair, né? Tinha uma espada lá flamejante rodando todo o jardim, ele tinha que cair fora, senão ele ia morrer mais rápido, né? Mas, de fato, não teve um arrependimento, velho. Então, com certeza, que nem lá na novela mostra, ele deve ter ficado com aquela ira mesmo, sabe? Aquela chateação, e colocando a culpa lá na outra, sem assumir a sua devida responsabilidade, até que chega o momento em que ele vai ter que se quebrantar e ele vai ter que ter uma novidade de vida. É quando vem o 7. Então, ele realmente deve ter se quebrantado, né? Antes do 7, ou por ali pelo 7, porque em 7 a gente já vai ver um outro testemunho, né? E daí vai vir uma geração legal, até chegar a Noé. Depois vem o dilúvio e acaba tudo isso, né? E aí vão ter umas novas gerações, mas enfim, até lá. A gente já vai ver um novo tipo de testemunho, um novo tipo de informação. Então, ele agora tinha comunhão com Deus, e agora ele falava sobre Deus, e agora ele estava testemunhando Deus para os seus filhos, e agora os seus filhos estavam buscando contato com Deus, ainda que a gente vai ver que até mesmo da geração de 7 só sobrou Noé, né? O resto foi com Noé porque era família, mas de fato só vingou Noé como sendo um justo e seguidor do Senhor, de Deus, tá certo? Enoque também. Enoque, tanto que Enoque foi tão bom, tão bom. Aliás, até respondendo aí a pergunta de Neide, aquele Enoque, o primeiro Enoque que a gente vê citado, Neide, ele é o filho de Caim. Não é o Enoque, que vai ser da geração de Sete, tá certo? Esse é o Enoque que ele andava com Deus. Pois é, olha só, né? A geração vai ficando cada vez mais aperfeiçoada com Deus. Enoque andava com Deus, era tão bom, tão bom, tão bom, tão top, que ele foi arrebatado, né? Não se achou Enoque. Não se achou Enoque, não foi morto Enoque, né? Não foi morto e nem morreu. Dá para entender, né? Não foi assassinado, nem morreu de morte natural. E foi arrebatado relativamente jovem, ele tinha 365 anos. Essa galera aqui está vivendo 900, 800 anos. Então, relativamente jovem, ele foi arrebatado, de tão bom que ele era, que ele realmente caminhava com Deus. Aí depois você vê na gravação, Fernanda. Martiane, pode falar aí, Martiane. Desculpa aí, sobre essa questão de... Esqueci o nome do cara agora que a gente estava falando. Lameque. Isso, que ele disseminou, né, contra Deus. E aí, eu lembrei de alguns versículos aqui, aí eu abri aqui a Bíblia. Se alguém se interessar em abrir também, eu acho muito bacana, né? É o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Aí só vou fazer só um breve resumo, tá? No versículo 17, Paulo aqui está falando sobre Himeneu e Fileto. E no versículo 18, ele especifica o que esses dois caras fizeram, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Aí fala assim, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E se a gente for lá no capítulo 3, Paulo ele separa e ele intitula primeiro, né, os últimos dias, no capítulo 3.
E ele fala isso que é bem interessante a gente falar, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu achei isso muito bacana da gente abordar aqui, porque a gente está falando de uma pessoa que, querendo ou não, influenciou em uma geração com um ato. Porque imagine, depois que esse cara falou que, eu fiz isso e meu castigo tal, imagine o que foi que as outras pessoas não começaram a fazer. A Bíblia não fala, mas quem sabe se outras pessoas não começaram também a querer matar, ferir, a fazer isso e aquilo, então elas iam se distanciando mais e mais de Deus. E isso daqui, naquela época, Paulo ele já deu um alerta sobre esses últimos dias. E hoje eu gosto muito, cara, de assistir, de ver o estudo do Apocalipse. E lá na igreja, o pastor ele falou exatamente sobre o fim dos tempos, né? A gente já sabe, a gente que é da igreja, a gente sabe que rola o estudo do Apocalipse 18 horas. E aí eu comecei a pensar, me veio uma coisa na cabeça, cara, lá na reunião, no seguinte, que a gente tem que fazer de tudo para a gente subir nessa primeira remessa. Porque na segunda remessa, o Espírito Santo ele não vai estar aqui. E a pessoa vai ter que tentar subir com a fé e a coragem. E se nesse tempo aqui, Paulo ele já estava falando que vai ser homens cruéis, sem amor, tipo, homens que ingratos, irreconciliáveis. Imagine como que não vai ser esse anticristo que cá entre nós já está por aí, só não foi revelado ainda, mas ele já está esperando o momento certo de se manifestar. Então, a gente tem que fazer de tudo para a gente subir agora na primeira remessa, não tem meio termo. Ou a gente sobe, ou então, desculpa, mas eu acho muito difícil, literalmente impossível uma pessoa que não subir agora dizer assim, não, eu vou deixar para subir depois. Essa pessoa que dizer assim, eu vou deixar para subir depois, vai ser a primeira a negar, cara. Não tem essa, não existe isso, cara. E o pastor, ele falou assim, não se admire se caso alguém ver um pastor ou um bispo subindo na segunda remessa. Não se admire, porque realmente hoje está todo mundo, a maioria está se corrompendo, está se afastando de Deus aos poucos, e é algo assim, bem sucinto. A gente tem que estar vigilante 24 horas, não é fácil, porque o diabo ele vem estudando a gente desde esse tempo aí, de Gênesis, né, de Adão e Eva. Então, todo cuidado é pouco. A gente não pode subestimar ele, a gente não pode falar que o diabo já é um derrotado, perdido. Sim, ele é, mas ele vai fazer de tudo para levar a nossa alma para lá, para o inferno, junto com ele. E eu queria trazer isso daí, né? Esse entendimento aí. Beleza. Mais alguém? Fala, Isis. O que me chama bastante atenção é as maldições familiares. Sempre me foi um cuidado não repetir os erros que eu via na minha família, de não querer para minha vida o que acontecia de ruim na vida dessas pessoas. Eu vejo muito na minha família os casamentos que não dão certo, as mulheres que nunca conseguem se acertar
no relacionamento. Filhos muito cedo, isso torna bagunçado a relação entre pais e filhos. Filhos que não são criados com os pais, e sempre me foi um cuidado. E eu sempre tentei, pela força do braço, romper com essas maldições. E é muito difícil. Eu vejo que fala das outras gerações de Caim, criando gado. Ninguém tentou dar murro em ponta de faca. Ninguém tentou voltar a cultivar a terra. Porque ele já estava amaldiçoado. Não daria certo. Tentaram outras coisas, foi pro lado da música, foi criar gado, foi viver como nômade. Mas aí o bisneto, ele faz questão, ainda se vangloria da maldição da família dele. Que se com o avô dele foi dessa forma, com ele vai ser muito mais, porque ele matou 2, o avô matou 1. E que o matasse seria vingado 7 vezes. Então ele seria muito melhor. E ele faz questão de trazer para isso, não faz questão de romper com essas maldições. E quando eu tentava isso pela força do braço, às vezes não dava certo. Parece que a natureza sempre tenta... a natureza não, a gente sabe que é o diabo. Sempre coloca as mesmas armadilhas. E você, inevitavelmente, acaba caindo em uma delas. Mesmo tendo esse cuidado, mesmo observando, você ainda cai. E quando eu conheci Jesus, quando eu tive um encontro com ele, quando eu comecei a viver a fé, naturalmente, eu percebo que essas maldições foram se quebrando. E hoje, eu vejo que não acontece comigo o que acontece na vida deles. E percebo que eles fazem questão de ter os mesmos hábitos, cair nas mesmas armadilhas, não vigiam. E quando a gente consegue orar e vigiar, fica mais forte. Você consegue resistir às artimanhas do diabo e consegue vencer. Foi extremamente interessante esse Dia dos Namorados. Eu não dei presente a ninguém, não dei. Mas ver o carinho do meu marido para comigo. Ele me perguntou o que eu queria, eu disse, não queria nada. Mas o cuidado dele, eu vejo que isso, não vejo isso para com as outras mulheres da minha família. E eu agradeço a Deus. Eu vejo isso que é milagre de Deus. Meu marido é um homem extremamente rude, mas não é bruto. Mas é rude, né? E você percebe esse tipo de comportamento só vem de Deus. Não é natural. Até na família dele, nos homens da família dele, não é natural. É sobrenatural. Se é sobrenatural, com certeza é milagre de Deus. E a gente só consegue isso viver na fé, quebrar com essas maldições e ter uma vida diferente do legado da nossa família. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Acho que foi isso. Escolher viver o legado do pecado. É isso. Diga aí, dona Cida, possui sabedoria. Dona Cida, hoje a senhora está escondidinha, dona Cida. A gente não está vendo, só está vendo sua cabecinha. Eu não entendo muito desse negócio, dessa genealogia de... Não, viu? Não entendo, não. Por que não entende? Me explique. Hã? Por que não entende? Não, porque Adão e Eva gerou os filhos, aí os filhos tiveram filho com a irmã, sei lá, aí eu prefiro, não queria nem entender. Mas como está estudando, aí eu fico aqui ouvindo. Por quê? Porque a senhora acha absurdo eles se casarem entre si? Sei lá. É coisa da minha cabeça. E é muito nome de muita gente, e meus parafusos entram em coisa que eu não sou muito de.
de coisar nomes. Você vai ver que eu troco o nome de pessoas que tá. Eu imagino esse nome aqui desse povo todo. Tá certo, Narcida, tá Eu fico certo. só ouvindo. Mas as genealogias, mesmo que pareçam coisas desinteressantes, são fundamentais para a gente ter a compreensão da palavra de Deus. Não, eu sei. É isso. E se elas fossem realmente desnecessárias, podem escrever que não estariam aqui. Tipo, a gente vai Eu perceber que na genealogia de Sete, a gente vai ver os anos, né? Os tempos, as eras sendo contadas. Era ficar parecendo muito tempo, né? Mas, enfim, os tempos sendo contados. E a gente vai perceber aqui, diferente já na genealogia do Caim, não uma coisa rápida, sorrateira. Tem propósito em tudo isso, tá? Deus tem propósito em tudo isso. Se não fosse do interesse dele que isso viesse ao nosso conhecimento, certamente não estaria na palavra de Deus. Então, primeiro, não se escandalize com eles se casarem entre si, porque naquela época isso era perfeitamente possível. Hoje a gente sabe que casar entre irmãos, né? Nem sei se ainda existe alguma cultura que admita isso, não sei, deve ter, né? Alguma tribo dispersa em algum canto aí da África, da América do Sul, sei lá. Mas a gente percebe que os DNAs somados acabam facilitando que essa criança venha a vir com problemas genéticos. Hoje a gente tem esse entendimento, mas naquela época o DNA era muito puro, não tinha isso. A contaminação vem depois, e principalmente depois de maus hábitos sendo adquiridos, entendeu? Quando o nosso DNA vai sofrendo alteração, enfim. Mas isso não era uma coisa pecaminosa. Vai se tornar pecaminoso mais na frente, ainda já na época lá de Moisés, quando isso vai ser escrito, inclusive, na palavra. Então, vai ser descrito, olha, não pode esse tipo de relacionamento. Tá? E aí, Deus já determina que não pode, justamente porque isso seria um problema para as gerações, né? Iam nascer filhos defeituosos, e isso ia dar problema também na conjectura da família, né? A estrutura da família em si. Então, quando isso veio a ser um problema, Deus disse, não, por aqui para. Mas até aqui não é anormal, não é um grande problema. A gente vai perceber que não existe esse amor, esse mimimi, não está tendo esse negócio, né? Como a gente tem na nossa família hoje, na nossa cultura hoje. Aqui não tem esse tipo de comportamento. Então, são só seres humanos. Não, eu, pelo menos, não sinto isso, esse carinho, esse amor, esse apego. Não sinto isso. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Abre aí, pessoal, em Joel, capítulo 2. Eita, mais um pouquinho ali, Martiane se morde toda. É porque é muito pequenininho. É pequenininho mesmo. Logo depois de Oséias. E aí, todo mundo achou? Agora é Isis, eita. É a história de Esté se repetindo. Pronto, todo mundo achou? Achou, Isis? Já o quanto? 2. 2, pessoal, no verso 32, só para a gente encerrar. E acontecerá aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim,
como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Então, quando eles descobrem que eles têm que invocar o nome do Senhor, quando eles descobrem isso, vai ser, né, a partir da geração de 7 em diante, eles vão entender que eles passarão a ter uma vida melhor, vão ter uma vida com mais prazer, com mais alegrias, com menos dores, com menos dias maus, e por aí se vai. Então, vale a pena a gente obedecer a Deus e permanecer obedecendo enquanto tivermos vida. Tá bom? Quem vai fazer aí a oração de encerramento hoje? Só Deus vê com esse povo. Faz aí, Maiana. Posso? Deve. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, só que dessa vez, meu Senhor, para Te agradecer. Agradecer pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossa alma. Que o Senhor venha nos dar coragem e ousadia o suficiente, meu Deus, para praticar cada palavra, até mesmo cada vírgula, cada ponto que a gente tem lido e tem aprendido aqui. Porque a gente está aprendendo do Senhor. E é impossível, meu Deus, alguém aprender do Senhor e continuar com a vida estagnada no mesmo lugar. A gente está procurando desenvolver a nossa salvação. E não só isso, levar a tua salvação para os outros também. Porque assim como a partir de Enos, meu Deus, o seu nome começou a ser invocado, onde Enos chegasse ou qualquer outra pessoa que te conhecia, invocava o teu nome, ali o Senhor também chegava. Porque assim como através de Caim, através de Adão, Caim, o pecado se expandiu até onde eles foram, a tua palavra, a tua salvação, o seu poder vai chegar onde a gente chegar também. Nem que a gente tenha que entrar no inferno, Senhor, para arrancar as almas de lá com nossas próprias mãos. Mas a gente vai dar o nosso melhor. A gente não vai se intimidar diante do diabo, diante das ofensas, como é que eu vou dizer, das ameaças. Não. A gente crê e serve um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. E, acima de tudo, um Deus que é misericordioso. Não que a gente vá se usar disso, da sua misericórdia para pecar. Longe de nós tal coisa, meu Deus, mas que o Senhor venha fazer com que estejamos sempre atentas para isso. Não é porque o Senhor é misericordioso que a gente vai pecar, mas que o Senhor leve em consideração que a gente tem um lado humano. Leve em consideração que mesmo que a gente não queira, a gente vai pecar até no pensamento. Mas a nossa intenção e o nosso verdadeiro prazer está em te servir, está em cuidar das almas, está em cuidar das pessoas, levar conhecimento para que, assim como a gente saiu do reino das trevas para o reino da luz, que assim aconteça com elas também. Então, que a tua palavra venha fazer efeito em nossas mentes, nossos pensamentos, cada dia mais, que o Senhor venha nos dar a direção, que o Senhor possa nos usar para chegar até o sofrido, que o Senhor venha nos capacitar, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, porque nem todas vão servir aqui, meu Deus, em um mesmo lugar, mas que os teus planos se concretizem em nossas vidas, que venhamos falar do Senhor, que o Senhor venha crescer em nossas vidas, que as nossas bocas venham ser abertas para te exaltar, para te glorificar, e não para inflar o nosso ego. Meu Deus, que o Senhor venha colocar em nossas vidas pessoas que o Senhor também quer que sejam salvas. Nos dá condições, meu Deus, porque a capacidade de cuidar de pessoas a gente já tem. Então envia até nós. Que não seja preciso, meu Deus, que o Senhor levante outras pessoas, porque eis-nos aqui, Senhor, para te servir. Que o Senhor venha cuidar da tua obra, meu Pai, em todos os cantos do mundo. Que o Senhor venha abençoar as igrejas da África, a nação de Israel. Que onde tiver um servo seu, independente da placa da igreja, que o teu Espírito esteja lá revestindo. Porque, na verdade, quem decide se vai pecar ou não somos nós. Então, que a gente tenha esse discernimento, que por mais que o pecado seja bom, seja atraente, o que o Senhor tem para nós é bem maior. Cuida da nossa família, cuida, meu Pai,
dos nossos entes queridos, assim como a gente tem buscado cuidar da família dos outros, que o Senhor envie alguém também lá nos nossos, já que eles não vão nos ouvir mesmo, como o Senhor mesmo disse, é os de fora que tem mais poder, então envia essas pessoas até os nossos, assim como o Senhor tem nos enviado até os deles. Que o Senhor venha, meu Pai, repreender o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito da contenda, o espírito da miséria. Senhor, que o Senhor visite nesse momento os hospitais e faça com que esse demônio que tem causado tanta doença na vida desse povo, que já sofre bastante, que ele venha a ser lançado no inferno. Eu te peço, meu Pai, em especial pelo obreiro Tarcísio, que o Senhor envie um anjo lá agora e faça, meu Pai, aquilo que a medicina já não pôde fazer, para que o seu nome seja engrandecido e que através do testemunho dele muitas outras pessoas sejam salvas. Não só ele, mas todos, meu Deus, todos. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. Então, manifesta. Faça só mais essa prova, meu Pai, para que fique comprovado que o Senhor não é um Deus de ontem, o Senhor é um Deus de já. O Senhor fez no passado e o Senhor também pode fazer no futuro, no presente. Basta haver manifestação de fé. E a gente está manifestando essa fé, a gente está clamando a um Deus vivo. A gente quer ver a mudança na vida do seu povo. A gente não está aqui buscando só para a gente, não. Não somos egoístas a esse ponto. A gente quer ver o teu povo abençoado. A gente quer envergonhar o diabo. É tudo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua obra, os teus servos. Abençoa cada pessoa, meu Pai, que vai assistir esse vídeo. Abençoa a pessoa que nos dá condição de estar aqui, de estar usando essa ferramenta. Que as suas bênçãos sejam derramadas na vida dela sem medida, porque ela está propagando o teu evangelho. Que o Senhor venha nos usar cada vez mais. Que o Senhor faça em nossas vidas segundo a sua vontade e o seu querer. E mais uma vez eu te peço, nos deixa bem atenta para que a gente não venha cair na besteira de se afastar do Senhor, porque sabemos que o Senhor não vai se afastar de nós. Somos nós quem vamos nos afastando e que não deixe, Senhor, que não permitimos que a arrogância venha tomar conta de nós. Que haja sempre a sua humildade em nossas vidas, em nossos corações e nossos pensamentos. As nossas vidas são para te servir, para te agradar. Que a gente venha alcançar o nosso alvo. Eu entrego a vida de todas que estão aqui e das que não puderam participar. E mais uma vez, em especial, eu te peço pela família de Dai, que o Senhor venha consolar cada um deles, meu Deus, que eles entendam que nada acontece sem que o Senhor permita. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem algo para eles. Então, que eles entendam isso, que eles permaneçam firmes e de pé. Abençoa tudo em todos, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Ok.